Queridos e queridas, beleza? É, Como eu havia dito, né, na verdade era para eu ter gravado isso aqui ontem, mas ontem eu esqueci. Ontem parei para assistir Exterminador do Futuro 2, o qual inclusive é um filme muitíssimo bom. Né? Gosto desse filme pra cacete, já é a terceira ou quarta vez que eu assisto. Mas enfim, né? É, Já indo direto para o assunto, eu acho que numa questão de falar sobre a doença, né? Sobre os efeitos da doença, sobre o que a doença faz, o que ela deixa de fazer, eu acho que é chover no molhado. Porque conteúdo tem pra caramba, tá? Tem bom conteúdo sobre isso. Tem o YouTube em si tá fazendo um monte de vídeos com um monte de influenciadores, com gente infinitamente ao quadrado mais capacitada do que eu para poder falar sobre isso, tá? Então, eu acho que falar sobre a doença em si é chover no molhado. Eu vou falar sobre a minha experiência com a doença, que não foi muito legal. Né? Todos vocês sabem que, ou se não, né, eu tenho um pequeno glioma no cérebro, né, e graças a isso eu tenho epilepsia. Né, então, de vez em quando eu estou dançando uns break aí no chão. Né, não muito, assim, sei lá, um por mês, alguma coisa do tipo. E eu estava começando a fazer aula de violão, quando eu estava me locomovendo para aula, né? De repente, por sorte, muitíssima sorte, meu primo estava. Eu encontrei meu primo num caminho ao qual ele nem passava. Aí, por sorte, ele estava lá, eu acabei passando mal, né? Eu fui internado no hospital porque eu acabei, meu rim começou a dar problema. E aí a galera não sabia exatamente o que era, eu fiquei na UTI por uns dias, né? Aí logo depois disso eu trocaram o medicamento, foi daí quando começaram a trocar o medicamento. No período que trocaram, né, depois de alguns dias, eu estava tomando o Levetiracetam, tá? E eu passei por um outro, esqueci o bendito do nome, tanto faz. Só que assim, inclusive até o doutor que estava me atendendo, ele olhou e falou assim, cara, será que você não tá com Covid, velho? Porque um dos sintomas da Covid, pelo que entendi, é, entre aspas, né, insuficiência renal. Começa a dar problema no rim. Né? Eu não sabia se era ou não, né? Foi daí que quando trocou o remédio, o tempo meio que bateu com a minha melhora renal. Depois disso, eu saí da UTI, eu fui pro quarto, ia passar só mais alguns dias no quarto, e eu estava sentindo que eu estava um pouco ofegante, né? Eu não sou mais um atleta, né? Como se eu tivesse sido, mas eu não sou mais um atleta, mas né, eu não tô tão sedentário assim. Aí eu comecei a ficar meio ofegante, minha esposa começou a passar mal um pouco, né? Ficar meio ofegante também, com um pouco de febre e afins. Eu falei, faz o seguinte, vai na farmácia e faz um teste. Testou positivo. Aí eu já tive que avisar a galera do hospital, né, que minha esposa estava com Covid, pode ser que eu também tivesse. Me levaram para a aula do Covid do hospital, fizeram aquele bendito daquele exame que enfia o cotonete lá na alma, né? Eu também estava com Covid. Né? Aí eu continuei lá por mais um tempo, continuei lá por mais uns dias, acho que foi mais ou menos uma semana que eu fiquei a mais lá por causa da Covid. E na fisioterapia, que acontece? Aí você anda mais um pouquinho, aí você levanta os braços, abaixa, estica, abaixa. Você vai fazendo uns jutsu lá, né? Meu, de levantar o braço e abaixar já dava uma fadiga que parecia que eu tinha corrido daqui até, sei lá, o Shopping Internacional de Guarulhos, né? Não sei se vocês sabem, eu moro em Guarulhos. E aí eu fiquei mais uns dias no hospital, me liberaram e me deixaram de quarentena. Aí minha esposa ficamos de quarentena aqui na nossa própria casa. Então, meu, se viesse e entrega alguma coisa aqui em casa, deixa no portão, a pessoa vai embora, depois disso a gente passa, né, vai lá e busca as coisas. Minha mãe também mora aqui em casa. Por sorte, a casa é grande, é velha, mas é grande, né? Então cada um tem seu espaço e cada um conseguiu seguir por conta. Então, e pode ter sido que a convulsão que eu tive foi uma das causas, né? Foi uma das causas, não, foi um dos sintomas de que eu já estava começando a apresentar Covid.
Então foi daí que acabou estragando, né? Aí eu acabei indo para o hospital, por azar ou por sorte, dependendo de como que a gente analisar, né? Eu acabei ficando internado com a Covid em si. Então, assim, no meu caso, né? Eu não estou desmerecendo, simplesmente só estou falando da minha experiência. No meu caso, a única coisa que eu só tive foi a falta de ar, né? Esse período, e depois, quando eu comecei a melhorar dos sintomas, eu comecei a perder paladar e olfato. E perdi por umas 2 semanas, nem eu nem minha esposa a gente sentia gosto de nada. O máximo que sentia era se estava um pouco salgado ou estava um pouco doce, né? Só sentia doce e salgado, mas o gosto em si, sabor, tempero, qualquer coisa do tipo, eu sentia absolutamente nada. Passou-se o tempo, né? Então os sintomas em si passaram por completo comigo, tá? Agora, se me perguntar aonde foi que eu peguei, talvez pela data, né, pelo período, pode ter sido quando eu fui comprar o violão ali atrás, né, que eu fui ali no centro de Guarulhos, passamos lá no centro de Guarulhos, eu fui, comprei o violão e eu passei lá na Marabras, ali no calçadão, né, que preciso comprar um colchão aqui em casa. Passei lá na Marabras, a gente olhou um pouquinho, né, passamos lá na loja, depois disso pegamos e voltamos. Nem mesmo fomos de ônibus, fomos e voltamos de Uber. Então é o seguinte, né? E eu não estou falando que, pelo fato, olha aí, ó, todo mundo fala que se cuida e o caramba quatro e no fim das contas acaba pegando. Não, é totalmente o contrário. Mesmo com máscara, eu acabei pegando. E eu chuto que tenha sido ali, né? Pode ter sido em algum outro lugar, pode ter sido algum outro contato, sei lá, eu sem querer dei pela do chão, que alguém cuspiu, né, que estava doente e acabei, e tanto eu quanto minha esposa acabamos pegando, né? Então, assim, por muitíssima sorte, pegamos a versão mais leve da doença. Aqui em casa, minha mãe, meu padrasto fez, sei lá, tipo, uns 2, 3 exames, né, para poder ver ou não. Uma coisa que eu digo, né, quando eu fiquei sabendo que eu peguei Covid, dá uma sensação de medo ferrada, né? Ainda mais minha esposa também acabou pegando, visto que tudo que acontece com as outras pessoas que acabam ficando doentes, os casos mais graves, né? Pode não ser todos, mas os casos mais graves é algo bem pesado, é uma coisa que dá medo. Conhecida da minha esposa, ficou um bom tempo internada, voltou muitíssimo debilitada. Um pai de um amigo meu, um pai não, né, como se tivesse vários. O pai de um amigo meu ficou com Covid, meu amigo ficou com Covid, o pai dele também pegou Covid. Ele teve sintomas mais leves, o pai dele começou a apresentar sintomas mais graves. O pai dele, pelo que eu entendi, foi teimoso, não quis ir, e quando ele foi para o hospital, ele acabou ficando internado, só que ele ficou num leito, numa cama, num corredor do hospital por 3 dias até arranjarem um leito. Quando começou, foi aquele quiprocó do caramba, né? Um monte de hospital de campanha e afins. Galera, eu não vou entrar aqui em questão de corrupção, eu não vou entrar aqui em questão de nada do tipo. A única coisa que eu só vou falar é, politização da doença, tá? Isso, mas só que isso vai ser um fato mais para frente. Então, todos nós sabemos que a doença é pesada, né? Quando pega, e fora que existem muitas outras variantes, eu acabei vendo hoje, estou falando no dia 20/5, que a variante indiana chegou aqui no Brasil. Pelo que parece, são 5 pessoas que são lá do Amazonas que já foi comprovado que a variante indiana chegou aqui. E não sei se vocês estão acompanhando, a Índia é um país com mais de 1 bilhão de pessoas, já está começando a dar uma porrada de problema, né? Problemas em si, né? Vamos colocar no plural. Então, é uma doença, pelo menos atualmente, ao qual você não tem um remédio específico para poder acabar com a doença. Então, toma esse Covidol aqui, né? Toma esse supositório aqui, o Covidol, se aplica 4 vezes ao dia, amanhã você está bom. Né? Não, não é. Ainda nós não temos esse medicamento que trata a doença em si. Né? Tem alguns outros que tratam coisas correlatas, né? Algumas outras coisas que a doença pode acabar causando, né? Mas assim como no hospital também não me encheram de remédio, principalmente por causa do rim, tanto quando eu estava melhorando quando eu estava saindo, né? Porque a Covid também, uma das coisas que ela ataca é o rim. Eu acho que numa questão de experiência pessoal, não vou ficar falando todas, né, de todas as pessoas que estavam à minha volta, que ficaram doentes em si, tá?
que não convém também. Uma outra coisa que eu gostaria de falar para você, meu querido, minha querida que está me assistindo, né? Ou se você não se identifica com ele e ela, para você, tá bom? Não vejo problema nenhum nisso. Eu peço para você encarecidamente que evite politizar a doença, tá? E, porque foi o Átila, porque foi o Bolsonaro, porque são os chineses que estão distribuindo a vacina, que não sei o quê, que não sei mais quanto. Galera, sério, politizar, né, determinados eventos é a pior coisa que tem. Porque a partir disso, nós, como seres humanos, como pessoas, como indivíduos, eu estou falando a nível CPF, tá bom? Por enquanto eu estou falando geral mesmo, eu estou falando para todas as pessoas que me assistem. Nós, como indivíduos, a única coisa que nós só podemos fazer é não ser vetor dessa doença. Então você, pessoa, né, ignora um pouco, né? Eu não digo na questão de corrupção, eu não estou passando pano para ninguém. Quem é corrupto tem que se ferrar, quem está fazendo merda tem que se ferrar. O político que está se aproveitando disso, independente de qual lado ideológico ou partido, ele tem que se ferrar. Eu digo se aproveitando no sentido de desviar verba. Então, assim, questão criminal, tem que se ferrar, independente de quem. Ponto, tá bom? Não é esse o ponto ao qual eu estou falando. Estou falando assim, você pegar isso e politizar essa doença, você em si é o único, a nível individual, você é o único prejudicado ou prejudicada, né? Porque afinal de contas, tanto faz essas outras pessoas que acabam distribuindo notícias falsas, fake news, seja lá que caramba que for, porque se você ficar doente, você vai acabar se ferrando. Quem vai se ferrar a nível individual é você. Aquele outro rapaz lá, o Paulo Gustavo, esqueci o nome dele, que ficou internado por um bom tempo num dos melhores hospitais do Rio de Janeiro. Inclusive, ele fez até circulação extracorpórea, né? Ele teve os melhores médicos, ele teve tudo de ponta para ele. E ele acabou falecendo do mesmo jeito. E talvez ainda se ele sobrevivesse, ele tivesse sequelas, sei lá, para o resto da vida. Então, você ficar ideologizando essa brincadeira, e não é brincadeira, você ficar ideologizando essa doença, você é o único prejudicado ou prejudicado. E eu não digo só você, eu digo seus parentes, eu digo seus amigos, eu digo sua capacidade de gerar riqueza, de gerar valor. Então, ou seja, você acaba perdendo a capacidade de trabalhar, você acaba perdendo a capacidade de se locomover. Por quê? Porque você acabou ficando doente e fica arranjando briga na internet, no Facebook, no Twitter, falando que é doença da China, falando que fulano de tal é não sei o quê, falando que fazendo, olha aí, ó, o Bolsominion que voltou bem feito e o caramba quatro. Galera, tá todo mundo junto nesse barco. Todo mundo junto. A única coisa que só vai resolver é vacina. Acabou. Vacina, vacina, Coronavac, vacina de não sei o que, vacina de não sei mais quanto, tanto faz. A única coisa que só vai resolver é vacinação, né? E ainda tem gente que acaba ficando doente fica doente logo depois que tem a vacinação, tá? Porque às vezes pode ser que nesse intermédio da primeira e segunda dose, seja essas vacinas que têm mais de uma dose, a pessoa acabou ficando doente e acabou falecendo. Um caso emblemático, né? Um caso conhecido é do Agnaldo Timóteo. Pela data do falecimento e quando apareceram os sintomas da Covid, ele tinha tomado somente a primeira dose. Então, assim, se você conhece pessoas que já estão na idade de tomar vacina, incentive-as. Se você tem um parente que é professor, que médico em si, eu acredito que todos estão vacinados. Mas se você tem uma pessoa do seu lado que é idosa, se você conhece alguém que é idoso, se você conhece alguém com comorbidade, perdão, se você conhece essas pessoas, galera, incentive-as a se vacinar. Porque, a partir do momento que elas tiverem essa segunda vacina, a chance delas irem para o hospital e acabarem ficando mais doentes ainda, ou seja, elas precisarem ser internadas, precisarem ser entubadas e afins, é menor. O risco é menor. Então, agora que eu estou começando a falar é,
seja você o agente ou a agente da mudança da situação a qual nós temos. Então, assim, as medidas em si de proteção todos já sabem, né? É máscara, então a máscara em si ela não te protege, né, 100% de você acabar ficando doente, né? Pois afinal de contas pode ser que alguma gotícula entre, mas pode ser que você seja sintomático e você se transforme num vetor de transmissão. Então você usando máscara, mesmo que seja uma máscara de cueca, véio, você botar a cueca na cara para poder fazer isso, ao invés de você contaminar 10 pessoas, talvez seja haja a possibilidade de você contaminar, sei lá, uma, duas, no máximo, né? Então, se essas outras pessoas que também estão à sua volta pensarem desse mesmo jeito, a chance de contaminação é menor, né? E tudo isso que todo mundo já sabe. E existe a parte do fique em casa. Eu acho que essa parte tem que dividir em dois tipos de pessoas. As pessoas que não podem ficar em casa e as pessoas saem e as que saem porque querem. As que saem porque precisam, perdão, e as que saem porque querem. Meu, se a pessoa mora aqui, sei lá, Guarulhos, né, Zona Leste, Penha, algum outro canto, e, meu, ela tem que pegar metrô, ela tem que pegar trem, ela tem que pegar ônibus, ou seja lá onde você mora, você tem que se locomover através de um transporte público, e no transporte público tem uma porrada de gente, você trabalha num lugar ao qual você tem que ter atendimento ao público, meu, você precisa. Essas pessoas, elas não são criticáveis, vamos dizer assim, a não ser que elas não estejam tomando os próprios cuidados. Mas as pessoas que precisam e elas não são criticáveis. E fora as pessoas que estão perdendo emprego, as pessoas que estão passando por dificuldade pelo fato de elas não conseguirem trabalhar por causa dos lockdowns da vida. Então, essas pessoas a gente tira de lado. As pessoas que podem ficar em casa e as pessoas que se locomovem, por exemplo, para se divertir, por uma coisa do tipo, galera, eu não posso chegar aqui e falar simplesmente para vocês, não vão, né? Porque eu não mando em ninguém, né? Eu não mando em nada. O que eu posso falar é, haja como se você evitasse, né? Evite ser um agente de transmissão. Então, meu, o que eu posso falar? Galera, meu, de qualquer jeito, dane-se, eu vou fazer um churrasco na minha casa. Pô, chama só uma, duas pessoas e fica no quintal da casa. Você não vai estrumbar a tua casa de gente. Concorda comigo? Se tiver no quintal, no lugar, o ambiente aberto, etc. E tal, assim, você se pôs no risco. Mas diminui a porra do risco. Eu vou numa balada. A balada vai ser aonde, velho? Vai ser num canto 3x4 e vai ter 200 pessoas lá. Eu vou no lugar ao qual, meu, tá, sei lá, não sei se vocês já foram, a Liberdade, aqui em São Paulo, né? Ao qual é estrumbado de gente no fim de semana. No Brás, eu vou no Brás para quê? Eu vou bater perna. Eu não vou porque eu preciso ir lá, porque eu tenho necessidade, eu trabalho lá, eu trabalho, sei lá, com produtos eletrônicos e eu preciso lá porque é o meu trabalho. Então você não está indo porque você precisa, você está indo porque você quer, porque você está indo lá para se divertir, você está indo lá para fazer qualquer outra coisa. Meu, evita ir para esse tipo de canto. Então, o que eu posso só falar é sobre essas pessoas que se locomovem para determinado canto porque elas querem, porque elas vão se divertir, porque elas vão se entreter. É lógico, fica em casa um saco, nós já estamos em casa há quase 2 anos, é uma bosta. Isso é fato. Mas tomem muito cuidado para vocês não ficarem doentes. Essa doença é uma merda, ficar doente é uma merda, pegar sequela é uma merda, ter doença crônica por causa de uma brincadeira é uma merda, principalmente por causa dessa bendita dessa doença, tá? Então, galera, evitem ao máximo se porem em risco, tá bom? Porque não só vocês podem ficar doentes, mas as pessoas à sua volta, seus amigos, seus parentes, seus pais, podem acabar ficando doentes também. E pode ser que eles não fiquem com a variante mais fraquinha, né, o qual eles simplesmente só vão ter um pouquinho de falta de ar. Pode ser que eles acabem ficando internados, acabem entubados, né, acabem inclusive falecendo, ou pior, acabando ficando com alguma sequela, alguma coisa permanente para o resto da vida, tá? Então, eu acho que é isso, tá bom?
Se vocês forem fazer mesmo de qualquer jeito, dane-se, eu vou fazer um churrasco, eu vou sair, eu vou para algum canto. Galera, pelo menos vá para canto que é um lugar mais aberto, né? Vá para um. Se for fazer alguma coisa na sua casa, meu, faz com 2, 3 pessoas, não chama 800 pessoas no mesmo canto, né? Não vai ficar perto do fulaninho da ciclana, porque pode ser que essa pessoa também esteja doente, pode ser que essa pessoa esteja doente e ela não saiba, e ela acabe transmitindo para outras pessoas, sendo que ela mesma não sabe. Então, assim, evite se pôr nisso. Por você, seja você mesmo agente, né? Porque você, pensando desse jeito, você acaba ajudando a você, primeiramente, né? Porque afinal de contas você não fica doente, e você acaba ajudando as outras pessoas que são à sua volta. Tá bom? Então, eu torno a repetir, eu vou repetir quantas vezes forem necessárias. Seja você o agente da mudança, ou a agente da mudança, ok? Não fique falando que, não vou tomar vacina, que não sei o quê, que não sei mais quanto. Galera, para com isso. Quanto antes fizermos com que essa doença não ela acabar, ela não vai, mas que mitigue ela, que ela se transforme, sei lá, numa coisa qual não tenha que todo mundo ficar em casa por 1 ano, 2, né? É melhor. Beleza, meus queridos e minhas queridas. Eu não sei se eu vou conseguir ajudar alguém, né? Eu espero ter ajudado, eu espero que outras pessoas acabem não ficando doentes, porque essa doença é uma merda, essa doença prejudica muito, tá bom? Tem gente que não tem condição de ficar em casa, tem gente que não tem condição de ficar pedindo comida pela internet, tem gente que não tem condição disso, tem gente que precisa se locomover. Essas pessoas eu não estou culpando-as. Eu não estou falando delas, essas pessoas precisam e é isso daí, tá bom? Se pudesse ficar em casa, ficariam, com toda certeza. Mas para as pessoas que podem ficar em casa, né, assim como eu, por exemplo, né, fique em casa o máximo possível. Beleza? Se precisar sair, saia, tá? Com todos os cuidados do tipo. Agora, se for fazer balada, festa e o caramba quatro, meu, evita, tá bom? É isso daí. Acho que eu já falei bastante, inclusive. Se cuidem.